Se você é aluno da escola dominical e por algum motivo você não conseguiu participar da primeira escola dominical do ano de 2022, não se desespere. Eu sou o missionário Geraldo Cardoso, eu também sou professor de escola bíblica dominical na minha igreja, sou membro da Igreja Assembleia de Deus Rocha Eterna aqui de Muriaé e eu quero lecionar para você aqui a primeira lição bíblica do ano. A gente vai estar fazendo um resumo para não ficar muito extenso, mas eu acredito que vai dar para você compreender bem esse assunto, você que perdeu aí a primeira escola dominical. Então vamos lá. E essa lição desse trimestre ela está muito boa, falando de um tema muito importante, a supremacia das escrituras. E hoje nós vamos falar sobre a primeira lição, é a autoridade das escrituras, a primeira lição do ano. Texto áureo: bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Salmo 19, versículo 1. Verdade prática. A Bíblia Sagrada é a autoridade final da nossa regra de fé e prática. Então, esse é o tema que vai nortear essa lição de hoje. A Bíblia Sagrada é a nossa verdade, a autoridade máxima em matéria de fé e prática. A leitura bíblica em classe você pode ler no Salmo 119, do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 8. Salmo 119, versículo 1 até o versículo 8. Bom, introdução. A autoridade da Bíblia fundamenta-se em seu autor, Deus. O autor da Bíblia é Deus. Portanto, a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Assim sendo, a autoridade dela depende totalmente e exclusivamente do Altíssimo e não dos homens. Desse modo, além da Bíblia, a igreja não possui outra fonte infalível de autoridade. Nesta lição, veremos a origem da Bíblia, a sua autenticidade e mensagem revelada na palavra de Deus. Então, o tema que vai nortear essa lição hoje é esse. A Bíblia Sagrada é a nossa autoridade máxima em matéria de fé e prática, e nós não temos outras fontes. Existem religiões que têm outras fontes de autoridade que ficam até em pé de igualdade com a Bíblia, mas nós não temos essas fontes. Nós estamos até baseados naquele sola da Reforma Protestante defendida por Martinho Lutero, sola scriptura, isto é, só as escrituras, a nossa única regra de fé e prática. Então vamos lá, primeiro ponto, a origem da Bíblia e a revelação divina. Primeiro ponto, a origem da Bíblia. Pedro enfatiza que os escritos sagrados não têm sua origem nos homens, mas no próprio Deus. Paulo corrobora que a mensagem bíblica veio do alto. E também os apóstolos ensinam que a Bíblia foi escrita por homens, porém sob a inspiração e supervisão divina. Portanto, as Escrituras são a revelação de Deus que fez de si mesmo. Dessa maneira, por ter a sua origem em Deus, a Bíblia é portadora de autoridade e por isso constitui-se única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter do cristão. Nossa declaração de fé professa que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação divinamente inscrita, dada pelo Espírito Santo para a humanidade. Então, o que nós podemos aí tirar de conclusão nesse primeiro tópico? Que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita por homens, sim, porém, homens inspirados por Deus. Tá? Então, Deus inspirou homens, ele transmitiu essa verdade, essa palavra para esses homens, e esses homens, inspirados pelo Espírito Santo, eles transmitiram, escreveram esse livro. Bom, o segundo agora ponto da lição, revelação geral. Chama-se de revelação geral aquela que em Deus se fez conhecer em toda parte por meio da história do universo e da natureza humana. Então, olha só, os 3 pontos agora muito interessantes desse tópico. Deus revelou na história. Deus revela pela sua soberania. Ele controla o curso dos acontecimentos, remove e estabelece governos e nada acontece fora da sua vontade. Então, na revelação geral, Deus revelou ao homem de forma geral, ele se revela através da história. Isto é, ele controla toda a história da humanidade. Isso é uma forma dele se revelar ao homem. E a gente pode perceber que existe um Deus só pelo controle da história. Bom, o segundo ponto é o universo. Deus se manifesta pelo seu poder nas coisas criadas, o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. O Salmo 119 diz que
os céus manifestam, declaram a glória de Deus. E Paulo, discutindo com os atenienses, ele chega a dizer que pelas coisas criadas, o homem pode saber que Deus existe até tateando, né? Até você palpar, peraí, Deus existe, porque essas coisas aqui foram criadas por alguém. Então as coisas que Deus criou da natureza são a prova da revelação geral de Deus. E a outra aqui, ele se revelou também no ser humano criado a sua imagem e semelhança divina. A natureza moral da humanidade, embora de maneira inadequada por causa do pecado, revela o caráter moral de Deus. Então, quando você olha para o homem, para o ser humano, você percebe que existe um Deus. O homem ele possui características que apontam para um Deus, né? Características boas que apontam para um Deus superior. Bom, ponto 3, revelação especial. Então, Deus fez a Bíblia, né? Inspirou homens para escrever a Bíblia. E ele se revelou ao homem também através de uma revelação geral, nós acabamos de ver aqui agora, que é através da história do universo do ser humano. E por fim, ele também tem a sua revelação especial. Se por um lado a revelação geral denuncia a culpa humana em rejeitar o conhecimento acerca de Deus, a revelação especial oferece redenção para os perdidos pecadores. Ela é complemento da revelação que Deus fez de si mesmo na história, no universo e na humanidade. Reconhecemos a revelação especial tanto no verbo vivo, Jesus Cristo, quanto nas escrituras sagradas. É por meio da revelação contida nas escrituras que conhecemos a pessoa de Jesus Cristo. Estes, os sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então Deus ele se revelou ao homem de uma maneira especial. E essa maneira especial foi através das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Porque pela natureza, pelo controle da história, pelo homem, o homem que é a imagem e semelhança de Deus, nós podemos perceber que existe um Deus. Mas a Bíblia Sagrada, ela contém a vontade de Deus, ela fala sobre Deus, ela revela Deus ao homem de forma muito clara. Ela explica os atributos de Deus, o propósito de Deus ter criado todas as coisas, enfim, é uma revelação especial da parte de Deus. Ponto 2 agora, a evidência da autenticidade da Bíblia. Muitas pessoas têm dúvidas acerca da Bíblia. Será que eu posso realmente acreditar na Bíblia? E aqui nós vamos ver algumas evidências internas. Primeiro, a palavra autenticidade tem origem no grego autentes, com o significado daquilo que é verdadeiro. Quando aplicada às escrituras, o termo indica a autoridade da Bíblia. Nesse sentido, a Bíblia autentica a si mesmo. Dentre as evidências internas destacam-se. Veja bem, a própria Bíblia, ela mostra que ela é verdadeira. Ela apresenta argumentos que ela é verdadeira dentro dela mesma. Por exemplo, nós temos o primeiro ponto, a unidade e consistência. Eu vou resumir esse primeiro ponto. A Bíblia, ela foi escrita por aproximadamente 40 autores. 40. E uma coisa que chama a atenção é que esses autores falaram em perfeita harmonia. Foram pessoas que viveram em épocas diferentes, pessoas de cultura diferente, de grau de conhecimento diferente, em situações e circunstâncias diferentes. Eles escreveram cada um o seu livro. E quando juntou tudo, não houve nenhuma contradição. Houve harmonia perfeita nesses escritos. Isso é uma prova clara de que esse livro só pode ter um autor que se chama Deus. Agora, a próxima evidência interna, a ação do Espírito Santo. Olha só, por meio da leitura da Bíblia é possível ouvir a voz de Deus agindo como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. Como os discípulos no caminho de Emaú, aquele que aceita a mensagem da palavra experimenta a chama do Espírito Santo arder no coração e passa a compreender o plano da salvação. Então, o Espírito Santo, ele é uma das provas internas das Escrituras de que realmente a Bíblia é a palavra de Deus, pelo que o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo, o papel dele é convencer você de que essa é a palavra de Deus. Ele guia você para toda a verdade. Então o papel do Espírito Santo é ajudar você a entender esse livro e compreender que ele realmente é o livro de Deus. E agora, para terminar, profecias e eventos futuros. Eu vou resumir esse ponto para não ficar muito longo o vídeo. Veja bem, quando você olha para a Bíblia, tem muitas profecias na Bíblia. E todas elas se cumpriram minuciosamente. E o fato dessas profecias se cumprirem de forma tão exatas é uma das provas concretas e internas que a Bíblia é a palavra de Deus. Nenhuma das profecias bíblicas falhou, nenhuma. Já cumpriram várias,
Algumas estão cumprindo atualmente e outras vão se cumprir. Então, o cumprimento exato das profecias das Escrituras são a prova interna de que esse livro é um livro de Deus. Terceiro e último ponto, a mensagem da Bíblia. Bom, a supremacia da Bíblia é o tópico 1. A expressão latina sola scriptura confirma que somente a Bíblia é regra infalível e autoridade final em matéria de fé e prática. A Bíblia Sagrada, ela é a única e exclusiva autoridade, regra e fé de prática para os cristãos. Qualquer revelação, qualquer dogma, qualquer ensinamento, se ele não se enquadrar nas Escrituras, ele entrar em rota de colisão com as Escrituras, ele deve ser rejeitado. Ele deve ser rejeitado. As Escrituras é a autoridade máxima, é ela que governa a igreja, ela que governa nossas vidas, ela é quem dita as normas de Deus para a nossa vida. A Bíblia Sagrada é a verdade absoluta. Ponto 2, o poder da palavra de Deus, e eu vou resumir aqui. A palavra de Deus, ela também tem um poder, ela é poderosa, poderosíssima. Você vê aí quantas pessoas são transformadas pelo poder da palavra de Deus. Então, além de autoridade, ela é uma palavra poderosa. E por fim, o propósito da Bíblia. O propósito da Bíblia. Nossa declaração de fé ensina que a Bíblia é a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Cristo Jesus. Resumindo, o propósito da Bíblia Sagrada é levar o homem à salvação. Essa palavra que veio de Deus ao homem, ela tem um objetivo prioritário. O seu objetivo supremo é levar o homem à conversão. Conclusão. As Escrituras, a palavra de Deus, ela é de origem divina. Ela foi escrita por homens, porém homens inspirados por Deus. Ela tem provas internas que deixam claríssimos que ela é a palavra de Deus. Ela tem provas também externas que deixam claro que ela é a palavra de Deus. E ela tem um objetivo: nortear a igreja, nortear a vida do cristão como única regra de fé e prática. Bom, se você gostou aí desse resumo que a gente fez dessa lição, eu fiz um resumo para não ficar muito grande. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe com quem perdeu essa lição e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.